Boa tarde, senhoras e senhores, autoridades constituídas, membros do grão-mestrado e do quadro social da Sociedade Brasileira de Heráldica e demais convidados e amigos que nos visitam pela primeira vez. Podem se sentar, por favor. Em nome da presidência da Heráldica, Comendador Dom Galdino Cocchiaro, bem como de todos os componentes do nosso grão-mestrado, revestidos com os mantos heráldicos, apresentamos nossas boas-vindas a todos que comparecem a esta cerimônia cívica. Essa solenidade da Sociedade Brasileira de Heráldica visa promover oficialmente o reconhecimento de méritos e é realizada neste magnífico espaço da 80ª API, Associação Paulista de Imprensa, a quem manifestamos nossa profunda gratidão. Eu sou a Comendadora Regina Lúcia Ferreira de Assunção Araújo, mestre de cerimônias honrosamente designada pelo grão-mestre do Sodalício para atuar como chanceler arauto nesta solenidade que contempla as comemorações alusivas ao 465º aniversário de fundação da cidade de São Paulo, anunciando a outorga de condecorações oficializadas, que serão concedidas após os nomes dos agraciados terem sido submetidos a um rigoroso crivo seletivo. Sob a égide da nossa instituição e através daqueles que apadrinharam os homenageados, apresentando seus nomes à heráldica com o objetivo de formalizar o reconhecimento público dos méritos de cidadãos prestantes que se distinguiram com eficiência e eficácia muito acima da média, no âmbito de suas respectivas atividades e áreas de atuação. Em nome da presidência da instituição, manifestamos nossa gratidão pela honrosa presença de todos. As imagens fotográficas oficiais, colhidas pelos profissionais que atuam para a heráldica, serão gravadas em CD, bem como a filmagem e edição do evento, gravadas em DVD pelo canal Ricos. Essas mídias estarão postadas no YouTube, bem como disponibilizadas brevemente, sem custos, para todos os homenageados e por aqueles que manifestarem o seu interesse. Nesse instante, anunciamos o início oficial desta cerimônia cívica, que contempla também as comemorações do 101º aniversário da concepção do brasão de armas da cidade de São Paulo. Este 2019 também é o ano em que a Sociedade Brasileira de Heráldica comemora o 60º aniversário de sua fundação, marcando assim, com vestígios indeléveis, seu jubileu de diamante. Heráldica, esta marca é um símbolo. A mesa de honra está composta pelas seguintes autoridades e personalidades. Ao centro, presidindo essa cerimônia cívica, em homenagem ao 465º aniversário de fundação da cidade de São Paulo, encontra-se o heraldista comendador, professor, doutor honoris causa, Dom Galdino Cocchiaro, presidente vitalício da Sociedade Brasileira de Heráldica e grão-mestre do Sodalício Heráldico Internacional. Ao lado direito do comendador Dom Galdino Cocchiaro, encontram-se sequencialmente Dom João Batista de Oliveira, o mais conhecido como JB, Vicente Leônides Prado Junco, Júlio João Miranda. Ao lado esquerdo do comendador Dom Galdino Cocchiaro, encontram-se sequencialmente Dom César Eduardo Zilioto, Dom Alexandre Ciro do Nascimento, Dom Cláudio Auríquio Turi e Dom Adnei Araújo. Uma salva de palmas. Para a abertura oficial dessa cerimônia cívica, passamos a palavra a Sua Excelência, o presidente nacional da instituição e grão-mestre do Sodalício Heráldico Internacional, comendador grão-colar Dom Galdino Cocchiaro. Muito boa noite a todos, senhores componentes da mesa de honra, membros do nosso
quadro social, convidados, amigos, amigo geral, senhoras e senhores, nesse instante, nós evocamos a graça de Deus e sobre a sua proteção, damos por aberta a presente cerimônia cívica que contempla o dia do aniversário da cidade de São Paulo. Agradecemos mais uma vez a presidência da API, Associação Paulista de Imprensa, que nesse ano comemora o seu 85º aniversário de fundação, pela cessão desse nobre espaço. Nós lembramos que a sede social da nossa Sociedade Brasileira de Heraldo situa-se no quarto andar desse mesmo edifício, Casa do Jornalista, e nós convidamos a todos para, quando se quiser subir alguns andares para visitar e conhecer a sede. Nós temos muito prazer em recebê-los hoje ainda, assim que terminamos esse evento. Convidamos a todos para, em pé, reverenciarmos as bandeiras do Império e da República, bem como para entoarmos juntos o hino nacional brasileiro. solenidade que fizemos. Deverá ser na Câmara Municipal de São Paulo ou lá em Portugal, onde estaremos no dia 26 do mês de abril, fazendo uma cerimônia que fazemos todos os anos, nos últimos anos, no dia que se celebrou a primeira missa no Brasil, na cidade de Belmonte, que fica na Serra da Estrela,
e onde nós costumamos encerrar as atividades da Semana do Brasil com as nossas condecorações da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, no próprio Panteão dos Cabrais, que é a Igreja de Santiago. No dia 26 de manhã já tem uma missa, uma procissão, em suma, uma atividade festiva na cidade mais judaica que tem e mais brasileira que tem em Portugal. Interessante isso. E convive numa harmonia absolutamente perfeita. E é muito interessante. Bom, eu estou falando tudo isso porque nós vamos dar sequência então às condecorações propriamente dita, para cumprirmos a tabela desse 65º aniversário da cidade de São Paulo. E teve uma participação muito grande de Manuel da Nóbrega, que fundou o colégio da Vila de Piratininga, em 1553, mas que, por alguma razão, ele era português, né? Por alguma razão maior, é mais conhecido o nosso Anchieta, que nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha. Então, colocando isso tudo, gostaria de convocar os nossos membros que fossem até a frente para que nós pudéssemos iniciar os trabalhos das condecorações dessa noite. Sem, primeiro, agradecer, evidente, sem deixar de agradecer ao comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao governador, e atualmente está na posse do cargo, Dr. João Glória, e particularmente ao comandante Cangerani, ao interino atualmente, porque ele está de férias, e nos envia esses maravilhosos homens, que são cavalariços, são lanceiros, são aqueles que defendem o Brasil e São Paulo, do batalhão do choque, que são vários batalhões. Existe o comando do choque, né? Existem vários batalhões, entre tem o canil, a rota, a cavalaria faz parte, e eles são a mais nobre das forças. Estão aqui hoje com uma polícia ornamental para nos prestigiar. Por isso, vamos então agradecer mais uma vez e estamos à frente fazendo a cerimônia de condecorações propriamente dita. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor doutor Júlio João Miranda, para ser agraciado com o título de dom no âmbito do sodalício inerente à outorga que lhe é feita por mérito, neste momento, do grau nobiliárquico e cavalheiresco da Gran Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Casado há 4 décadas com Dona Cristina, atuou como advogado por 2 anos e posteriormente enveredou por vários ramos comerciais e nos idos de 81 fixou-se no ramo de inservíveis, reciclagem, onde alia o útil ao agradável, nunca obviamente abandonando a advocacia. Uma salva de palmas. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor doutor Dom João Batista de Oliveira JB, para ser condecorado por méritos com as insígnias superiores do grau nobiliárquico e cavalheiresco da Gran Cruz da Soberana Ordem Nacional do Mérito Saint-Yves de Tréguier. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor doutor Dom César Eduardo Zilioto, para ser condecorado por méritos com as insígnias superiores do grau nobiliárquico e cavalheiresco da Gran Cruz da Soberana Ordem Nacional do Mérito de Saint-Yves de Tréguier.
O Dr. César Eduardo Zilioto, advogado paranaense, já desempenhou relevantes e reconhecidas atividades profissionais no campo da advocacia privada e pública, além de ter exercido o magistério em renomada instituição de ensino por muitos anos, compartilhando seus conhecimentos jurídicos com milhares de estudantes. Dr. César Eduardo Zilioto conta com o reconhecimento de prêmios, medalhas e comendas de inúmeras entidades como a OAB por sua destacada atuação profissional e colaborativa. Como diretor jurídico da Sanepar, o Dr. César, sempre pautando-se pela melhor técnica, princípios aplicáveis e cuidados com a sustentabilidade ambiental, deu importantes contribuições por meio de amparo jurídico para a melhoria dos serviços de infraestrutura de abastecimento de água e saneamento à sociedade paranaense, destacando-se os cidadãos do Oeste Paranaense. Atualmente, Dr. César Eduardo Zilioto ocupa o cargo de diretor jurídico da Itaipu Binacional, nomeado por decreto do excelentíssimo senhor Presidente da República, onde mantém a atuação profissional de excelência que o caracteriza, amparando juridicamente inúmeras atividades de apoio e colaboração com órgãos e entidades federais, o Estado do Paraná, municípios paranaenses, destacadamente do Oeste Paranaense, com entidades filantrópicas, beneficentes, científicas, educacionais, culturais, entre outras, sempre mirando o interesse da sociedade como um todo ou de setores sociais importantes, contribuindo de forma muito importante. Uma salva de palmas para ele. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor doutor Dom Cláudio Auríquio Turi, para ser condecorado por méritos com as insígnias superiores do grau nobiliárquico e cavalheiresco da Gran Cruz da Soberana Ordem Nacional do Mérito Saint-Yves de Tréguier. Advogado, empresário, político, escritor, jornalista, consultor empresarial e financeiro. Credenciado desde 75 pelo Conselho Regional de Corretor de Imóveis no Estado de São Paulo, onde recebeu o reconhecimento de ad perpetuum rei memoriam. Ingressou na OAB São Paulo em 81, onde ocupou vários cargos em comissões e atualmente é membro efetivo da Comissão de Ética na Política. Deputado federal pelo Grande Oriente do Brasil desde o ano de 2002 até 2018. Associado à Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, foi suplente de deputado estadual pelo PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Associado e colaborador da SASD, Sociedade Amigos do Comando Sudeste do Exército. Jornalista profissional com a MTB, sob o número 80.434, São Paulo, membro do Rotary Clube Internacional, vice-presidente e secretário-geral da API, Associação Paulista de Imprensa, e fundador do Instituto Acácia, de responsabilidade social, com mais de 1.700 lojas maçônicas do estado de São Paulo. Convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Vicente Leônides Prado Junco para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Graduado em Medicina, especialista em Medicina Geral Integral, Medicina da Família e Comunidade, pela Faculdade de Ciências Médicas de Havana, em Cuba. Mestre em Enfermidades Infecciosas e Parasitárias. Professor assistente em Medicina Geral Integral. Pertenceu à equipe de Medicina Familiar e Comunitária da Havana como supervisor.
fez parte do programa Mais Médicos, atuando como médico da saúde da família e também professor de dança. Vamos aplaudir o comendador, professor Dr. Vicente Leônidas Prado Júnior. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor, doutor Alexandre Ciro do Nascimento, para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Alexandre Ciro do Nascimento, em 1989, emancipado, empreende com 16 anos, funda a empresa Animalux, uma das pioneiras em iluminação cênica no Brasil. No decorrer dos anos e com o sucesso alcançado, empreende em treinar novos técnicos de espetáculos, em uma época que a profissão sequer existia. Tamanho sucesso, passou a fazer projetos para ONGs de dança por todo o Brasil, onde crianças carentes, além das aulas técnicas de dança, teatro, formou inúmeros e novos profissionais de espetáculos no ramo de iluminação cênica, onde inúmeros tiveram o sucesso de hoje, trabalhando em vários países da América Latina, do Norte e Europa. Assim foi alcançado um dos nobres valores de centenas de jovens serem formados em artes, sejam elas dança, teatro, música e cinema. Vamos aplaudir. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor, doutor Antônio Gelfusa, para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Antônio Gelfusa, italiano radicado no Brasil desde 1955, casado com Marisa Lacorte Gelfusa, tem 4 filhos e 4 netos. É empresário do ramo da indústria e comércio de confecções e também com escritório na atividade do ramo imobiliário. É bacharel em Direito pela Universidade Brás Cubas em 87, com vários cursos extracurriculares. Jornalista sob registro profissional 0082282 São Paulo, de 30 de nove de 2016. Foi editor-chefe e fundador dos periódicos Jornal de Vila Carrão, SP Jornal, Jornal de Vila Formosa e Jornal do Tatuapé. Atualmente está preparando o lançamento do nosso jornal AFC para fevereiro. Corretor e perito judicial, certificado credenciado. Membro de Rotary Internacional desde 91, associado do Rotary Club de São Paulo, Vila Carrão, membro PHS Paul Harris Society, com um rubi e um dos autores do livro Rotary Club de São Paulo, Vila Carrão, 20 anos de história. Cidadão palmeirense com título outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo por iniciativa do vereador Melo Rodolfo. Uma salva de palmas. Convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Roberto Tsutomu Murai para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Nasceu no interior do estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, onde desenvolveu seus estudos.
Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, turma de 1985, pela Faculdade de Direito Rio-Pretense, atualmente UNIRP. Pós-graduado, lato sensu, em Direito, na área de Direito Processual, Civil e Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal, Curso Superior de Polícia Integrado. Possui 42 anos de efetivo serviço na Secretaria de Segurança Pública, dos quais 27 anos na carreira de delegado de polícia e, cumulativamente, há 22 anos, exerce a atividade de professor na Academia de Polícia de São Paulo. Atualmente, delegado de polícia titular do Serviço Técnico de Apoio na Academia de Polícia de São Paulo. Gostaríamos de agradecer a presença dos convidados do Dr. Roberto, senhora Célia Regina Moretti Moraes, sua esposa, Raquel Moretti Murai, sua filha, Celso Katsuo Murai, irmão, Elza Asakawa Murai, cunhada, Emanuel Yoshimi Murai, irmão, Márcia Regina Oshiro Murai, cunhada. Todos advindos de São José do Rio Preto. Uma salva de palmas. Convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Vanderlei Carlos do Nascimento para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de Comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Vanderlei Carlos do Nascimento, pai de 3 filhos, nascido em Franca no ano de 40, é jornalista publicitário, sociólogo e advogado, tendo atuado nos mais importantes veículos de comunicação do país, incluindo Gazeta, Rádio Cultura, Rádio Difusora e Rádio Tupi, Rio de Janeiro. Apresentou o grande jornal falado Tupi e ancorou o maior telejornal da década de 60 no Brasil, o Outra Notícias. Formado na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, sendo presidente do Centro Acadêmico 20 de Agosto e fundador do Jornal Acadêmico, cursou pós-graduação na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Foi ainda assessor direto do prefeito Jânio Quadros e diretor da CET nos anos 80. Vamos aplaudir o comendador. Convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Davi José Roriglad Ossoviec Nascimento, para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de Comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Davi José Roriglad Ossoviec Nascimento, casado, pai de uma filha, nascido em São Paulo em 90, é jornalista formado pela Universidade Anhembi Morumbi em 2012. É coordenador de comunicação e marketing da ONG, especializada na fiscalização dos gastos públicos do município, Observatório Social do Brasil, São Paulo, e proprietário da agência de comunicação Dublê. Participou de coberturas e realizou reportagens importantes para a cidade, incluindo os impactos da Copa do Mundo de 2014 e a venda e consumo de drogas na Vila Madalena, além de ter sido o primeiro jornalista a divulgar a redução superior a 90% no pagamento de indenizações por perda de moradia durante a gestão 2013-2016 da Prefeitura, pela então Rádio Capital ESPN. Foi assessor de comunicação e imprensa da Câmara e na Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo e um dos idealizadores do programa São Paulo Comunica, transmitido ao vivo para todas as UBS, AMAs e hospitais municipais, levando informações culturais e de interesse público à população. Em 2019, se tornará especialista em teoria psicanalítica
psicanalítica pela PUC São Paulo. Vamos aplaudir o comendador. Convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor José Fernando Campos para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Fernando Campos nasceu em 30 de outubro de 69, é pai de Guilherme, de 4 anos. Residiu no bairro da Pedreira, em Santo Amaro, de onde saiu aos 14 anos para dedicar-se aos estudos preparatórios para a vida sacerdotal, quando em 84 desligou-se da instituição e passou a atuar em empresas de diversos segmentos na área de recursos humanos, focando sempre no desenvolvimento do capital do humano e projetos de responsabilidade social. Foi um carreirista na sua área de atuação, ocupando nos últimos anos posição executiva como diretor na área de RH. É formado em filosofia, psicologia, pós-graduado em gestão empresarial e mestre em psicanálise. Utiliza como lema de vida, abre aspas, nossas ações, se não são capazes de transformar o mundo todo, são minimamente capazes de transformar o mundo ao nosso redor, que já é grande o bastante. Fecha aspas. Vamos aplaudi-lo. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor doutor Nivaldo Mimessi, para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Formado pela Faculdade de Direito da USP em 76, foi assessor jurídico do Conselho Regional de Economia da 2ª Região de 1978 a 1981 e procurador do Estado de São Paulo de 81 a 2010, ano de sua aposentadoria. É membro do Grupo de Excelência em Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Administração de São Paulo, conciliador e mediador judicial do TJS São Paulo, Foro Central. Recebeu o Prêmio Apóstolo São Paulo, personalidade de destaque em 2018, da API, Associação Paulista de Imprensa e Ordem Internacional dos Parlamentares de Língua Portuguesa. Vamos aplaudi-lo. Convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor René Silvestre de Moraes para ser condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas e cavalheirescas do grau de comendador da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Com a família desde os avós, sendo advogados, promotores, o dom permeasse jovem durante o período da faculdade, militou fazendo parte do Grêmio Estudantil para salvar uma das maiores crises financeiras da faculdade. Com a morte do seu pai, Dr. Luiz Fernando Lobão Moraes, assumiu a direção do escritório do mesmo com ações de grande monta social, tendo ainda uma das mais nobres causas, uma ação que corre em segredo de justiça, onde assegura tratamento a uma doença rara e mortal e de altíssimo custo, ao qual garante sobrevida digna de centenas de crianças. Aplausos ao comendador Dr. Silvestre de Moraes. Nesse instante, eu devolvo a palavra ao nosso querido Dom Galdino Cocchiaro.
nosso presidente. Então, eu queria agradecer aos senhores todos e eu queria que uma pessoa aqui que tem problema de voz, não fala muito bem, também não conhece nada que é o nome de oratória, falasse um pouquinho com vocês. J.B. Oliveira. Pedir que voltemos à mesa, por favor. A minha primeira tarefa é convocar aqui para que receba seu diploma nosso querido irmão, doutor Agnaldo Benedito de Oliveira. Nossos aplausos calorosos. Senhoras e senhores, permitam-me cumprimentar a todos, a pessoa de nosso presidente, nosso grão-mestre, Dom Galdino Cocker. Cumprimentar a mesa e a todos os cavalheiros. E em nome da comendadora Regina, que desempenhou tão bem a sua função, as senhoras e senhoritas presentes a esse evento. Algumas palavras rápidas. É uma satisfação muito grande participar deste evento hoje, porque aqui estão presentes a Associação Paulista de Imprensa, esta casa do jornalista que é de 1933. Um ano depois da Revolução Constitucionalista de São Paulo, e que surgiu exatamente para dar apoio, para dar incentivo, para dar até um afago aos nossos irmãos paulistas, que tendo desenvolvido uma luta tão renhida, não conseguiu a vitória no campo da batalha, mas conseguiu no campo da ideologia, porque um ano depois tive a honra de ser presidente desta casa. Minha fotografia está ali ao lado, um pouco abaixo daquela luminária, é para ver se dá um pouco de luz. Ali está. E tenho a honra também de pertencer a este sodalício, tendo participado de inúmeros eventos ao lado de Dom Galdino, especialmente nas nossas idas a Portugal. Se alguém ainda não teve oportunidade de fazê-lo, não perca esta chance. Vocês não fazem ideia do enriquecimento cultural, nobiliárquico e sentimental que isso representa. Os nossos irmãos portugueses nos recebem com um carinho tal que é difícil encontrar sentimento que equipare. Vou narrar só um fato. Estávamos em Belmonte e eu havia feito a locução, a saudação ao evento. E dito que aquele solo em que pisávamos era um solo sagrado, que me evocava o episódio contido em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés se aproxima daquela sarça ardente que não se consome e ouve uma voz: Moisés, tira as alpargas, porque o chão que pisas é sagrado. Eu dizia, eu sinto este chão de Belmonte sagrado, porque aqui nasceu o nosso descobridor. Isto toca-nos muito como brasileiros, e a mim particularmente mais ainda, porque a cerca de 20 quilômetros daqui está a cidade da Guarda, de onde vieram meus ascendentes, minha mãe particularmente. Foi o que disse. Seguimos depois para o jantar. Estava conosco também um professor, diretor de uma universidade do interior, que em conversa havia dito que gostaria de conhecer a Espanha. Após o almoço, um senhor se aproximou de mim e disse: senhor professor, está aí a esperá-lo uma carrinha, para quem não saiba é uma van, uma carrinha
que vos vai levar até a Espanha, para que seu colega conheça a Espanha, até Salamanca. E na volta vão passar pela Guarda, para que Vossa Excelência jante na terra de seus antepassados. O que dizer diante disto? É alguma coisa que nos arrepia, que nos emociona. Eu não pedi nada, eu não fiz qualquer alusão. Foi aquela cordialidade que ultrapassa qualquer expressão que nós possamos usar para definir. Portanto, quem puder ir, sacrifique-se. Comece a planejar. Encontre um meio de ir, mas não perca esta oportunidade. E conhecer Belmonte, como disse, é algo muito especial. Tenho a minha fotografia, então, ali atrás também, como membro deste sodalício. Estou presente 3 vezes, ali e acá. 2 palavras. A primeira delas, para dizer que ontem tivemos aqui uma reunião de um grupo de estudos de negociação Brasil-África. Foi extraordinário aquilo que se passou aqui, tudo aquilo que ouvimos, falando da pujança da África. E um dos palestrantes, Maia, disse que nós ignoramos tanto a África, que às vezes a pessoa pergunta para ele: qual é a capital da África? Sem se dar conta que a África é um continente, são 54 países. Outros perguntam: que língua se fala na África? Ele disse: todas. Lá se fala o inglês, o francês, o português, o alemão, o holandês. A África é um mundo, e um mundo de oportunidades. E o Brasil, perdoe a expressão até rude, estupidamente tem ignorado as possibilidades de negociação com a África. Esse grupo formou um grupo de trabalhos, estou coordenando, e nós vamos desenvolver estudos para levar até a nova administração da República Brasileira, incentivando a voltar os olhos para a África, até porque nós temos um dever moral com os nossos irmãos da África. Eu dizia que aquele momento me evocava o início de uma poesia chamada Raça, que começa por dizer: o brasileiro traz dentro de si um português, um negro e um índio guarani. O luso deu-lhe a fibra audaz, arrojadiça e a fidalguia própria dessa raça. O índio, a indolência, a preguiça, o amor à pesca, a inclinação à caça. No excesso de carinhos e de zelo, reflete do africano o meigo coração e às vezes dos cabelos aquela permanente ondulação. A poesia prossegue, eu não vou dizê-la toda aqui até para não tomar tempo, mas aí está a nossa essência, a nossa etnia. E se o Brasil é considerado um país de pessoas solidárias, de pessoas simpáticas, devemos a essa composição, e nessa composição, ao coração cordial, bom, alegre do nosso irmão negro. Estive em Luanda, em Angola, e pude sentir isto. Um povo com necessidades, com dificuldade, mas com uma alegria extraordinária. A outra palavra é porque Dom Galdino dizia: talvez tenhamos poucas pessoas. É um feriado em São Paulo. Há uma quantidade imensa de eventos sucedendo-se simultaneamente. E isso é São Paulo, Dom Galdino. Nós temos na nossa cidade, por ano, perto de 1 milhão de eventos. Vou repetir, perto de 1 milhão de eventos ao ano. Significa que a cada dia há 300 ou mais eventos. Então é natural que não tenhamos tantas pessoas aqui. E também o tempo conspirou um pouquinho. Mas os senhores e as senhoras que aqui estão representam a qualidade que é tão valorizada
mais do que a quantidade. E eu dizia que, às vezes, nas palestras que tenho feito pela OAB no interior, o presidente fica constrangido, porque o grupo que compareceu, advogado é meio avesso a isso. Tem alguns colegas aqui que sabem disso. Nós convocamos e vem uns poucos. E o presidente fica algo constrangido e me pede desculpas. E eu digo, não há por que pedir desculpas. O meu guru disse certa feita, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu. Ora, se para Jesus 2 ou 3 é um plenário suficiente, que vamos dizer nós, que temos aqui muito mais do que 2 ou 3 e com uma qualidade extraordinária. A última palavra. Estamos comemorando 465 anos desta cidade maravilhosa, cidade-estado, cidade-país, que é uma cidade-coração, porque recebe aqui, no reflexo da pátria brasileira, pessoas de todas as partes do país e do mundo. Nessa simbologia, o nosso irmão Vicente, um médico de Cuba, que preferiu ficar entre nós, que nos honra hoje como um brasileiro que veio de Cuba, que já se harmoniza conosco. O Brasil, diferentemente de muitos países, e São Paulo é o reflexo do Brasil, recebe pessoas de todas as partes do mundo. Outros países fazem isso também, mas lá quem chega é imigrante. Seu filho, filho de imigrante. Seus descendentes, descendentes de imigrantes. Aqui não. Chegou ao Brasil, quer ser brasileiro, já é brasileiro. E nós nos abraçamos como a todos os nossos irmãos de sangue e de território. Porque a concepção que São Paulo tem e que o Brasil tem é da universalidade. Lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10, está escrito: não temos todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Este é o conceito que temos. E isto não é teoria, é prática. E nós ficamos muito honrados quando a nossa cidade, o nosso país, são escolhidos para a pátria de nossos irmãos de outros rincões do nosso mundo. Mas eu quero lembrar que se São Paulo, a cidade, foi fundada em 1554, em 1576 foi fundada a cidade de Luanda, na África, que se chamava então São Paulo de Assunção de Luanda, e hoje Luanda. Então temos mais esse vínculo ainda com os nossos irmãos da África, especialmente de Angola, a África que fala português junto com outros tantos países. É para nós, paulistas, eu sou caipira, como alguns que aqui estão, eu sei que são de São José do Rio Preto, de Franca, que pertencem à região da Grande Presidente Prudente, que é a minha cidade. Eu sou caipira de nascimento e de coração, mas sou paulistano de adoção, porque tive a honra de receber da Câmara Municipal o título de cidadão paulistano. E amo a essa terra, e amo a esta gente, e amo a nossa tradição. Então, eu peço um viva São Paulo. Viva São Paulo! Viva! Viva o Brasil! Viva! Obrigado.
Yes, nós temos um JB. Queria agradecer muito a presença dos senhores. Doutor Murai, que trouxe a família, que lindo, viu? Muito obrigado, foi para nós maravilhoso. Adnei, que veio prestigiando o doutor Aguinaldo, que é um dos líderes do nosso povo lá em Piracicaba e toda a região. Quando eu digo nosso povo, estou falando dos negros, pelo contrário, tanto que estamos, de certa forma, dando abrigo ao Vicente, que pediu asilo, e que nós temos que abrigar aqueles que nos pedem asilo. Fora disso, já agradeci ao irmão Murai, que é um dos policiais que tem realmente uma fúria de serviço invejável, muito admirado, apadrinhado pelo doutor Nakamura, um chanceler nosso que não pôde estar hoje aqui presente, mas que nos dá essa grande honra. Os demais irmãos aqui estão presentes, como eu disse, não vou citar todos, mas existem alguns que a gente tem um relacionamento mais amiúde, né? Por exemplo, o irmão Antônio Gilfuso, ele está, já faz mais de um ano, ou pelo menos, num grupo nosso, como se fosse um comendador nosso. Só hoje é que ele veio receber a Laura. O irmão Vanderlei e mais o nosso irmãozinho que veio através do pai dele, mas que veio através do irmão Turi, que é quem olha a prospecção que ele faz na sociedade, as irmandades que ele frequenta. Irmão Adnei, nem preciso falar. E aqueles que eu estou deixando de citar, inclusive o Caio, se estiver por aqui, né? Que é muito importante, com quem eu tenho uma relação pessoal com o pai dele, de amizade, de irmandade. Em suma, é isso. Queria muito agradecer a Regina por estar conosco há tanto tempo. Ela geralmente faz uma viagem precursora da primavera europeia, né? Para quem se lembra da Sarita Montiel, como aves precursoras de primavera em Madrid, aparece nas violeteras. Então, ela vai. E lá ela vai batalhar as autoridades portuguesas para mandar os convites para cá, daqueles que nós indicamos para receber a Laura na igreja de Santiago, no Panteão dos Cabrais, no dia 26, onde nós encerramos as festividades do Conselho de Belmonte, que é a cidade onde nasceu Pedro Álvares Cabral, muito bem citada pelo nosso irmãozinho J.B. Oliveira. Do grupo todo que tem aqui, o que mais me sensibilizou do ponto de vista do tempo foi o nosso irmão Júlio João Miranda, a sua esposa Cristina, que está ali. Ela poderia levantar-se um pouquinho, irmãzinha. No dia que ele entrou na Sociedade Brasileira de Heráldica, muitos e muitos anos atrás, a nossa irmãzinha e ele vieram à nossa sede e ela me trouxe um bolo. Pode sentar-se. Um bolo rei. Eu não sabia o que era um bolo rei, mas é uma tradição em Portugal, um bolo muito gostoso, que não tem gosto de panetone, mas é feito com frutas. E eu fiquei muito sensibilizado com isso. É muito raro uma pessoa receber uma encomenda, mas olha, ele já fez uma primeira vez. Se os senhores quiserem ficar à vontade também, estamos no quarto andar. Trazer algum presente, alguma coisa. Não é legal? Então, eu estou agradecendo assim, né? E os irmãos todos que estão aqui presentes conosco, eu sei que estão felizes, porque nós vamos ter uma relação mais amiúde, né? O nosso irmãozinho venerável, que está também aqui presente, que nos trouxe alguns, né? Irmão que mexe com os artistas, né? O Ciro, Alexandre Ciro Nascimento, que também está nos trazendo gente. Em suma, nós fizemos uma coisa importantíssima. Nós saímos no dia 2 de janeiro, começamos a fazer um trabalho. No dia 7 ainda não tinha ninguém em São Paulo. No dia 13 começou a voltar. E hoje é dia 25.
grilhões que nos forjava, da perfídia do tortilho, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tornaram varonil do universo, entre as nações resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, da perfídia do tortilho, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil.
Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tornaram varonil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia astúcia ardil, houve mão mais poderosa, sombo deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, sombo deles no Brasil. Brava gente